Pessoal, em outro vídeo eu mostrei como ler o teclado usando a linguagem Rust, mas apenas strings. Então, neste vídeo vamos implementar uma pequena calculadora onde nós teremos que ler números também do teclado. Então, vamos lá. Está aqui o código, né? Eu vou usar dentro do Standard Library, eu vou usar o módulo I/O para poder ler o teclado. E vai ser um loop onde a pessoa vai poder digitar números e fazer as operações de soma, subtração, multiplicação, divisão e resto da divisão. O que nós temos aqui? O programa em si é apenas um loop, né? Que lê o teclado, calcula, mostra, lê o teclado, calcula, mostra. Então vamos lá. Print, digite número, operador, número, ou somente Enter para terminar. Então, se eu quero fazer uma soma, por exemplo, eu vou digitar 10 mais 20. E aí vai aparecer o resultado na tela. Ou eu bato só Enter e termina a execução. Aqui tem uma pegadinha, tá? Na nossa calculadora, aqui, versão simples, tem que ter um espaço em branco separando o operador e os números, tá? Já os números poderão ser do tipo inteiro ou do tipo ponto flutuante, tanto faz. Então, uma vez dado o print inicial, eu crio aqui uma variável linha, que é um string mutável, onde eu vou colocar aquilo que for teclado. Eu vou usar aqui, então vamos lá, módulo I/O, standardin, né? O método standardin me devolve um handle para acessar o teclado. No caso, o método readline, ele lê uma linha do teclado e coloca essa linha na variável linha, né? Eu estou passando aqui um empréstimo mutável de linha, porque readline vai alterar a linha, tem que ser mutável, e um empréstimo porque eu não quero perder o ownership de linha aqui dentro da função main. Readline retorna a um result, que pode ser ok ou erro, né? Se for ok, eu não estou preocupado, mas se for erro, aí significa que deu um erro na leitura do teclado, o que me parece algo bastante grave. Então eu vou entrar em pânico, o programa aborta e esse expect aqui, ele diz aqui o seguinte: erro ao ler o teclado. Então, caso aconteça um erro ao ler o teclado, eu vou colocar na tela erro ao ler o teclado e vou abortar a execução. Tá bom. O que mais? Na linha 25, o que eu pego? Eu pego o que foi lido do teclado, uso o método trim para eliminar os brancos do início e os brancos do final, né, os espaços do final da linha, e converto linha para um string. Por que isso, pessoal? É que o trim ele retorna um slice, e eu estou convertendo para um string completo, com S maiúsculo, e colocando em linha para poder trabalhar ele melhor. Se o tamanho de linha for 0 após o trim, né, após remover os espaços antes e depois, se o tamanho for 0, acabou, o cara não quer continuar, né? Então eu vou dar um break e vou sair do loop, né? O break me tira do loop. Saindo do loop, termina o programa, né? Então essa é a nossa condição para terminar o programa. Na verdade, como tem esse trim aqui, eu acho que se o cara bater branco, branco, enter, a gente pode até testar depois. Eu não sei se o trim vai deixar algo ou não. A gente testa isso daqui a pouco. Ok, mas vamos lá. O len não é 0. Ele teclou algo. Então, eu tenho que separar os números e o operador da linha, né? Lembre-se que a gente tem aqui número, operador, número. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada palavras, tá? Palavras, e eu vou guardar nela o retorno de linha e split white space.
O método split whitespace aplicado a um string, ele separa as palavras lá dentro do string, usando espaços e tabs e enter também, no caso não tem. O que vai acontecer? O linha vai ser dividido em suas palavras componentes, e essas palavras componentes ficarão acessíveis através dessa palavra, dessa variável palavras, que é um iterador. Né? Então eu vou poder iterar sobre o que tem dentro da linha. E o que eu espero que tenha dentro da linha? Eu espero que tenha um operador, um operando, ou desculpe, né? um operando, um operador e outro operando. Né? 10 dividido por 2, por exemplo. Legal, então vamos lá. Mas a gente tem que fazer a coisa por partes. Então, um jeito de fazer, e tem 500 formas de programar isso, né? Essa aqui é uma só, eu estou fazendo o seguinte. Palavras é um iterador sobre as palavras que formam a linha. Então, eu vou usar a variável palavras e vou usar o método next. O método next me dá o próximo elemento de palavras. Tá? Então, vamos lá. Linha um string, split whitespace criou um iterador sobre as palavras que compõem a linha, palavras estas separadas por espaços, né, ou tabs, e eu coloquei esse iterador em palavras e agora eu vou pegar palavra por palavra que está na linha. Então vem aqui palavra next, a primeira é o operando 1. Depois eu vou palavras next, é o operador. Depois eu tenho palavras next, é o segundo operando. Tá? Só que tem uma pegadinha aqui, pessoal, que é o seguinte. Next não retorna string. Next retorna um option. Tá? Tem um outro vídeo, uma outra aula sobre option. Na verdade, no curso eu tenho mais de uma aula sobre o option, mas aqui é o next retorna um option. O que eu vou fazer? Nesse caso em particular, eu estou usando o método unwrap_or. O que quer dizer o unwrap_or? Vamos lá. Imagina que o sujeito digitou só uma palavra ou duas palavras na linha. Né? Então, vai chegar uma hora que eu vou dar um next e não tem mais palavra. Acabou, não tem palavra. Né? Então, como é que o next faz? Né? Ele retorna um string, mas daí o string vai retornar um string vazio. Né? A gente não tem null aqui em Rust. O next retorna um option. O que é o option? O option é um enum que tem o some e o none. Então, se eu digo para o next, me dá uma palavra e não tem mais palavra para fornecer, ele me retorna option none. Se tem palavra para fornecer, ele me retorna um some e a palavra em questão. O método unwrap_or, ele faz essa separação para mim. Eu poderia usar um match, some, none. O unwrap_or deixa a coisa mais compacta. O que o unwrap_or faz? Ele faz o seguinte. Se o next me deu um some palavra, o unwrap extrai a palavra e guarda na minha variável op2 aqui. Tá? Então, se next retornou uma palavra, some alguma coisa, ou alguma coisa vai parar na minha variável op2. E se deu none, puta, eu chamei o next, não tem uma palavra. E aí o none, o que o unwrap_or faz? Ele retorna esse valor default aqui, tá? Então eu estou colocando um string vazio em op2str, caso não exista uma terceira palavra aqui no caso, beleza? Então agora nós temos op1str, operador, e op2str, os três componentes da linha.
Caso não exista algum, vem um string vazio aqui. Né? Até vamos abrir aqui para depois a gente olhar e botar na tela. Tá legal. E agora? Bom, o OP1 e o OP2 estão na forma de string e eu tenho que converter para número, tá certo? Como é que eu faço isso? Em Rust, tu vai na variável que tu tem aqui, no caso aqui é um string slice, né? Poderia ser um string, e eu chamo o parse. O parse, ele converte esse string, ou string slice no caso, para o tipo solicitado. E eu estou aqui solicitando um F64. Tá? Se eu coloco eu tenho forma de colocar o F64 aqui na frente, né? Mas também posso colocar aqui e fica de repente mais fácil de perceber que, opa, é um parse para F64. Então, o método parse vai pegar esse string slice e vai vê-lo, vai enxergá-lo, né? Vai analisá-lo como um F64 e vai retornar esse valor aqui. Só que, aí, de novo, às vezes dá para transformar o string slice em F64. Às vezes não dá. Se o cara bateu só letra, né? O que eu faço? O que o parse faz? Se o cara bateu só letra, retorna 0. Tá, mas não é 0, né? Não é 0. O cara bateu o nome dele, Rômulo lá. Não é 0, tá errado. Não é um F64 isso aí. Então, pessoal, o parse, ele retorna um result. Um result. É um outro enum. É parecido com um option, mas não é a mesma coisa. O result, ele tem duas variantes. Ok, deu tudo certo. Tá aqui o F64. Ou erro. ERR, né? Ou seja, cara, o que tinha nesse string não era um F64, não deu para converter, deu erro. E eu estou então colocando o resultado do parse nessa variável aqui que eu chamei op1 result, ou res, né? E op2 res. Tá? Então, revisando, eu peguei um string slice que seria o meu operando 1, tentei fazer um parse para F64 e o result, ok ou erro, está em op1 res. E depois eu peguei o string slice op2 str, que supostamente deveria ter o meu operando 2, fiz um parse convertendo ele para F64 e o result eu coloquei em op2 res. Pode ser ok, pode ser erro. Tá? Agora vamos ver o que aconteceu. Se op1 res is_er é erro, deu erro, né? O parse do operando 1 deu erro, is_er deu erro, println aqui, né? Não entendi o operando 1. Tá? Else, se operando 2 res, o resultado do parse F64 em cima do string slice, operando 2, resultou em op2 res. Se o op2 res é erro, põe na tela, não entendi o operando 2. Tá? Agora, else, o que quer dizer o else aqui? Olha, operando 1 deu ok, tá? Não é erro. O operando 2 deu ok, não é erro. Ambos deram ok. Beleza, então eu vou fazer a conta. E aí eu vou criar uma variável, agora sim, finalmente, né? Eu vou criar op1 do tipo F64 e vou criar op2 do tipo F64 com os valores numéricos para poder operar numericamente em cima deles. Mas eu tenho op1 res, que é result, op2 res, que é result. Como é que eu converto isso? A gente usa aqui o método unwrap para pegar o valor em si. Então eu vou no result,
OP1 res, dou um unwrap e pego o conteúdo do sum, que é um F64. E eu vou em OP2 res, que é um result, uso o método unwrap para pegar o conteúdo do sum, que é um F64. Então agora eu tenho OP1 F64, OP2 F64, posso fazer contas com eles. Tá? Cuidado, porque o unwrap funciona beleza se OP1 res for ok e OP2 res for ok. Se tiver erro aqui, vai abortar o programa. Tá? Vai abortar o programa. Mas por que eu não estou preocupado com isso? Olha, eu acabei de testar aqui, o OP1 res não é erro. Tá? E o OP2 res não é erro. OP1 res é ok e OP2 res é ok. Por isso que eu vim parar no else. Portanto, eu estou muito tranquilo que o OP1 res é ok, o OP2 res é ok e eu tenho essas duas linhas executando, não vai abortar nenhum programa. E finalmente podemos fazer o cálculo. Aí eu vou fazer um match em cima do operador. Onde é que está o operador? Está lá em cima, tá lembrando? Aqui, ó, aqui em cima. A segunda palavra na linha teclada é, na verdade, o operador, né? Então eu vou aqui fazer um match do operador. Se o operador for a soma, eu printo na tela a soma, né? Se o operador é o menos, né? Eu vou botar a subtração, asterisco, multiplicação, a barrinha, divisão, resto da divisão, bom, é o resto da divisão aqui. Pá, e se o cara botou um operador que não é nenhum desses 5? A minha calculadora só entende esses 5 operadores. Qualquer outra coisa, eu ponho aqui uma cláusula, pega tudo, né? E coloco na tela, olha, não entendi o operador, esse operador aí, não sei o que ele faz, tá? E a gente continua dentro do loop e volta novamente para começar tudo de novo. Beleza? Vamos rolar isso aqui, deixa eu... tá salvo, né? Vamos ampliar aqui, pessoal. Deixa eu dar um cargo RAM. Não, mas aí deixa eu baixar para cá para não... aqui. Cargo RAM, né? Aí lá, vamos lá. Eu vou botar 66 mais 22. Enter. 88. Tá certo? 88. Enter sem nada. Programa acaba. Vamos de novo. 77 dividido por 66. Dá esse número aí, né? Então deixa eu fazer aquele teste. Eu vou botar branco, 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 enter. Por causa do trim, né? Abortou. Beleza. Vamos rodar um pouquinho. Aí vamos supor o seguinte, eu quero fazer com ponto flutuante, 88.0 mais 11, ou menos 11.11. E fechou aqui, né? Deu certo a conta aqui, tá? Eu tenho que ter um espaço entre os operandos e o operador para que o white space separe os caras, tá? Senão eu teria que usar uma outra forma para resolver a questão. Que mais? Vamos supor que eu vou botar um operador que não existe. 55, sei lá, cerquinha 88. Aqui, ó. Não entendi o operador cerquinha. Que mais? Agora eu vou botar o seguinte. 88 mais ZZZ. Ó, não entendi o operando ZZZ. O parse 64 falhou, né, pro ZZZ. E aqui, Enter. Última coisa que eu quero mostrar, pessoal.
Vamos rodar aqui o módulo desse valor aqui. Deixa eu botar aqui, cargo RAM 1.1, módulo 10, tá? Deu esse número aqui, tá certo, né? E por que ele botou 5 casas decimais? Porque eu botei aqui, ó, tá vendo? Esse ponto 5 aqui, ele, 2 pontos, né? 2 pontos, ponto 5, ele formata esse ponto flutuante para isso daqui. Um pouco parecido com o nosso velho amigo printf lá do C. Beleza. Por que eu botei isso daqui? Eu quero mostrar para vocês o seguinte. Deixa eu fazer aqui 1.1, talvez o divisor divide por 10. Vamos ver o que acontece. Não, aqui ele deu certo. Eu vou parar aqui. Deixa eu tirar o 2 pontos, ponto 5 aqui. E aí agora vamos de novo. Cargo RAM 1.1, módulo 10. E olha só, essas coisas, né, acontecem com ponto flutuante, né? Mesmo com um F64, que tem uma precisão absurda, ponto flutuante não é número real, né? Ponto flutuante é uma aproximação dos reais. Eu tenho que ter sempre isso em mente. Então, sempre pensem que se eu estou trabalhando com inteiro, o resultado é inteiro, é o que é, não tem choro. Mas em ponto flutuante eu ainda posso ter coisas desse tipo aqui, né? Houve um pequeno erro aqui de aproximação lá numa casa que obviamente não me interessa. Por isso, trabalhando com ponto flutuante, pode ser interessante a gente manter, né, um controle na exibição dos valores. Tá legal? É só uma nota de rodapé que eu acho que vale a pena destacar, porque às vezes é muito fácil, né? A gente pensa, ponto flutuante é número real. Não, ponto flutuante não é real. Ponto flutuante é uma aproximação dos reais. Ok, então fica aqui uma forma de ler números do teclado. Tu vê que eu tô cobrindo várias situações, né? Se o cara não digitou a palavra, eu estou pegando aqui com o unwrap or. O parse pode dar erro, eu estou cobrindo essa situação também. Então, o next retorna um option. O parse, cadê aqui? O parse retorna um result. Eu estou cobrindo a situação que não foi legal, né? O option retornou um não tinha palavra. O parse retornou erro, não deu para transformar em F64. Eu estou cobrindo essas situações aqui, tá? É claro que a partir daqui dá para fazer um monte de coisa, melhorar a calculadora em zilhões de aspectos, mas o objetivo era dar uma ideia de como ler números do teclado e acabou que a gente, de carona, fez uma pequena revisão do option e do result aqui no nosso programa. Tá? É isso aí por hoje. Até mais.